Olá, amigos e amigas, sou Luiz Rorato, escritor, poeta, etc. E tenho mais um recado importante para vocês. Domingo passado, domingo de Páscoa, dia 17 de abril de 2022, a coluna da jornalista Miriam Leitão, do G1, publicou um estudo, uma revelação, que foi analisado pelo historiador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Carlos Fico, com mais de 10 mil horas de gravações feitas pelo Superior Tribunal Militar entre os anos de 1975 até 1985, quando acabou o regime militar sob a presidência do general João Batista Figueiredo, já falecido, foi o último general da ditadura militar. E numa entrevista ele disse que preferia cheiro de cavalo a cheiro de polvo. Esse porque era o mais popular deles, né? Não queira saber o que os outros pensavam, diziam ou faziam. Dito isso, essas gravações, alguns trechos que já foram divulgados, foram feitas por generais e coronéis e outros membros do Superior Tribunal Militar no Rio de Janeiro, ou em Brasília, não sei ao certo, aonde se julgavam recursos de presos políticos. Em duas dessas gravações, esses generais, esses coronéis admitiam e até repudiavam, vejam só, eles repudiavam a forma com a qual os presidiários, os presos políticos eram tratados com tortura, sobretudo na parte genital, com choque elétrico. Tanto é que tem um caso de uma moça que estava grávida e abortou ali durante o processo de tortura, porque estavam dando choque na região genital da moça, e ela acabou abortando durante esse processo. E foi justamente isso que veio à baila nesse recurso que advogados dela, se é que ela teve, porque era muito comum naquela época que os presos políticos, pelo regime militar brasileiro, eram julgados e condenados sem a presença de um advogado. Essa era a prática comum. Não existia um advogado. Ele só tinha oportunidade de falar uma vez e, salvo engano, só falavam lá no Superior Tribunal Militar. Mas a grande maioria desses presos políticos nem chegavam a essa última instância de julgamento. Sucumbiam ou desapareciam antes, bem antes. Às vezes, uma boa parte morria durante o próprio processo de tortura. Então, como eu já gravei alguns vídeos aqui contra o regime militar, que foi, eu vou repetir, um regime sórdido, um regime fracassado, um regime que trouxe só obscurantismo para o país, foi um regime de estagnação política, social, econômica, puro retrocesso. Estávamos beirando já a época das cavernas, o tempo das cavernas. Era muito triste, eu passei por esse regime, sobrevivi, até porque naquela época eu publicava vários artigos criticando o regime militar em jornais. Eu era garoto ainda. Hoje em dia tem moleque de 30 anos que ainda está embaixo da saia da mãe, vive às custas do dinheiro do pai, vai passear com o carro do pai, atropela poste, não estuda, não faz nada, só faz caca, para não dizer outra coisa. Eu, com 18 anos, já criticava o regime militar. Eu tinha um propósito na vida, assim, só para efeito de comparação. Eu queria um Brasil melhor. Então é por isso que no último vídeo, no penúltimo que eu gravei, eu disse que modéstia às favas, eu tenho uma certa autoridade e legitimidade para
falar de política, porque eu vivi tudo isso e enfrentei essas situações horríveis, calamitosas, tenebrosas e sobrevivi. Nós lutamos por uma ditadura, contra uma ditadura, por democracia e para que as novas gerações que não estudaram, evidentemente, desdenhem da história, desdenhem da própria democracia e fiquem aí querendo buscar arma, defender gente que defende arma, gente desqualificada que não serve nem para ser, como eu já disse antes, nem para administrar uma casa de tolerância e chega à presidência da República, chega a ser prefeito, chega a ser senador, deputado federal, deputado estadual, vereador, governador e assim por diante. Tudo gente desqualificada que só fala asneira, não sabe nada de coisa alguma, até porque a grande maioria não estudou coisa nenhuma, e vem falar de história, vem falar de política. Passa amanhã, né, meu povo? Por favor. Gente ignorante em todos os sentidos e desprovida até de inteligência, vem falar de política e realmente ofende a história do Brasil, ofende a história da humanidade, ofende a espécie humana, ofende as minhocas. Enfim, eu sou duro nas minhas palavras mesmo, porque eu não aceito em hipótese alguma que se faça ovação a pessoas desclassificadas, desnorteadas, desorientadas, que ocupam o poder e são arrogantes, prepotentes e se acham e se julgam salvadores da pátria. Esse tipo de gente tem direito de viver, ser feliz, ser milionário, mas não pode ocupar cargo político, ponto. Porque eles vão levar o Brasil para o buraco, já estão levando. Há 20 anos que esse tipo de gente está levando o Brasil para o buraco. E agora, por conta das eleições que estão se aproximando, está ressurgindo velhas raposas, desqualificadas, desnorteadas, desorientadas, para reivindicar créditos daquilo que não fizeram, dizendo que eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ora, se esse povo tivesse feito isso e aquilo, esse Brasil seria as mil maravilhas, não estaria na situação que está. Para vocês terem uma ideia, agora ainda nem terminou a pandemia e a projeção de crescimento do Brasil para este ano vai beirar 1 ou 2%, e não vai passar disso nesse governinho que aí está. A projeção de crescimento médio mundial, que estava em 4,4%, baixou para 3,6%. O Brasil, desde a época do Fernando Henrique, não acompanha a média de crescimento do mundo, que sempre supera os 3% na maioria dos anos. Esse Brasil, assim, com esses governos medíocres que vieram a partir do Lula, não passa de 2% a média de crescimento. É muito triste. É metade da média mundial, mais ou menos. Então, e outra coisa, vou juntar outra notícia. Acabei de ver que 90% dos jovens na faixa de 15 a 18 anos querem votar porque acreditam que o voto seja um instrumento de transformação. E realmente é de transformação, que significa mudança. Mas como é que nós vamos ter transformação e mudança se os próprios pais deles, que estão cometendo o mesmo erro há 20, 30 anos, quando não vota no Lula, vota na Dilma, vota no Bolsonaro, vão induzi-los a votar nessa gente aí desqualificada? Não vai ter mudança, não vai ter transformação. Mudança e transformação tem que ser seguido à risca, tem que ser seguido na acepção da palavra. Tira o que não presta e põe o que presta, ou pelo menos o que a gente não conhece. É melhor do que conservar o que não presta no lugar. Esse é o conceito real, prático de mudança, de transformação, de arriscar, de lutar por um Brasil melhor. Agora, votar no mesmo indivíduo que tudo que fez foi enriquecer durante todo o tempo que teve na política,
Aí é o cúmulo da burrice. Desculpa a sinceridade de novo. Hoje eu estou pegando pesado. Eu fiquei 2 dias sem gravar, mas hoje eu acordei inspirado. Então, vou repetir, ó, o cúmulo da burrice votar nos mesmos de sempre. Por favor, não vamos cometer esse erro nunca mais. Tem bons políticos, vou fazer uma ressalva importantíssima, tem bons políticos que sempre fizeram um excelente trabalho e merece o nosso respeito, a nossa consideração e até todos os prêmios que receberam. Agora tem uma caterva aí, como diz meu sogro, que não vale o que o gato enterra, se é que me entendem. É isso. Sinceridade é a minha melhor virtude, digamos assim, tá certo? Entendam como quiser. E eu falo tudo isso porque eu quero o bem do povo brasileiro. Eu não sou candidato nem você. Já fui, mas não quero mais ser. Eu quero o bem do povo brasileiro, dos nossos filhos, dos nossos netos, das próximas gerações. Agora, votar nesses caras aí, os mesmos de sempre, a gente não quer o nosso bem nem dos nossos filhos, nem dos nossos netos. A gente quer continuar mantendo essa gente no bem bom. Milionários e alguns casos até o cara não se contenta com os altos salários que ganha e quer roubar ainda mais. Quer roubar dinheiro da superfaturamento de ônibus escolar, superfaturamento de vacina, superfaturamento de obras, superfaturamento de estradas, enfim. É gente que não presta mesmo, não deveria nem ter nascido. Tá bom? Um abraço.